Seja bem-vindo à resenha sobre obesidade da Move, o podcast onde você vai aprender sobre emagrecimento consistente e saudável, com muita prática e ciência, Cauê. Sem mimimi. Então, Alan, falamos no episódio passado sobre exercise snacks. Sim, Cauê. Episódio legal, mas ficaram faltando algumas peças. Sim. E para a gente começar esse episódio, eu acho que vale uma pequena revisão didática sua, explicando o que é o Exercise Snack, que vai ser o Exercise Snacks, são os vários snacks de exercício ao longo do dia. Exatamente, porque o snack é uma só. O snack vem do salgadinho, né? É o petisco, né? E o Exercise Snack é um petisco de exercício. O que seria um petisco de exercício? Um movimento até 1 minuto de intensidade moderada vigorosa. Tá? E isso é o que relata a literatura de acordo com os estudos que caracterizam esses snacks. Né? Por quê? Porque você vai fazer vários snacks ao longo do dia. E no episódio passado, a gente falou sobre tempo, né? Quanto tempo, 30 segundos, 1 minuto, 20 segundos, 10 segundos, quantas vezes por dia, se eram 3 vezes, 6 vezes, 8 vezes, qual era o intervalo entre esses snacks, se era 1 hora, se é 4 horas, o que é melhor, o que é pior, enfim. A gente falou um pouco sobre isso no último episódio. Sim. Né? Mas eu acho que ficaram faltando algumas coisas, principalmente porque ele não responde todas as coisas. Eu acho que ficaram faltando algumas comparações e dessa vez eu organizei um pouquinho melhor pra gente aqui. Deixei algumas coisas anotadas como um guia, que a pauta a gente não tem uma pauta, porque o próprio tema em si já é, Sim. Mas organizar é sempre bom. Só caso a gente esqueça alguma coisa, eu acho que valem algumas comparações. E a primeira que eu quero fazer, que escapou no episódio anterior, é do que eu estou chamando de VILPA, que é VILPA. Porque o Exercise Snack, eu sempre falo no singular, assim, é aquele snack que você vai precisar repetir ao longo do dia, por isso que é Exercise Snacks. E aí o Exercise Snacks, ele é o exercício estruturado. A atividade física da maneira como a gente conhece, ainda que a gente também discuta isso, né, Cauê? Essa palavra exercício físico, talvez a gente precise evoluir um pouco para olhar a atividade física de uma maneira mais holística, mais biopsicossocial, mas na linguagem que acho que fica mais fácil de entender, a gente pode continuar falando de exercício aqui, para o nosso entendimento didático. Sim. Pedagogicamente falando. E aí, o Exercise Snacks é a atividade física de alta intensidade estruturada. E o Martin Gibala está muito envolvido nesses estudos. Exatamente. E também se envolveu num outro estudo que é a atividade vigorosa, de intensidade vigorosa, que eles chamam de lifestyle, é do estilo de vida, que significa que é aquela atividade vigorosa que faz parte do estilo de vida da pessoa, faz parte do dia a dia da pessoa. Imagina uma pessoa e eles dão esse exemplo, é o Emmanuel Stamatax, que é um cara que fala muito de atividade física e longevidade, tem trabalho publicado com Ulf Eklund, e esse primeiro trabalho de 2021 do Sports Medicine, eles vêm explicando um pouco o que seria esse Vigorous Intense Lifestyle Physical Activity. Em inglês é uma bosta, mas eu acho que deu para entender. Traduzindo, é atividade física de intensidade vigorosa que está associada ao seu estilo de vida. E aí eles trazem um gráfico. Nesse gráfico, ele mostra o sujeito saiu de casa para trabalhar e subiu uma ladeira para pegar um ônibus. Chegou no trabalho, trabalhou, aí depois ele desce a ladeira para pegar o ônibus de novo. Quando ele volta do trabalho, ele desce a ladeira porque ele chegou em casa. Chega em casa, ele vai brincar com as crianças. Ou ele passa no mercado, pega umas sacolas e carrega as sacolas para casa. Chega em casa, vai brincar com as crianças. Aí tem uma corridinha, tem um tiro. Isso numa intensidade que ele fala superior, igual ou superior a 14 na escala de percepção a escala de percepção de esforço, CR
6 a 20. Né? A escala de Borg CR 620. Então, se você está em igual ou maior que 14 ou 15, ou maior que 15 que ele fala, você estaria nesse vigorous intensity, tá? Intensidade vigorosa, ou uma intensidade absoluta maior que 6 MET. Intensidade absoluta é sempre complicado, né, Cauê? Sim. Pode pegar aqui se você quiser. É sempre complicado. Então, o que seria esse lifestyle vigorous intense lifestyle físico activo? Seria o exercise genetics não estruturado. Ou seja, atividade física de alta intensidade não estruturada. Só que com uma pequena diferença na dose. Que vai até 5 minutos. São bouts, a gente já falou isso. É sempre difícil traduzir. Bouts, né? É o ataque, né? É uma série que pode ir até 5 minutos. Que é maior que 6 metros do ponto de vista absoluto. Ou maior ou igual a 14 da escala de percepção de esforço da escala Borg CR20, feitos ao longo do dia. Não tem, isso faz parte do estilo de vida da pessoa. É sensacional se isso tivesse, a pessoa que consiga incorporar isso. Uma pessoa que brinca com criança, que corre para lá e corre para cá, certamente estaria fazendo isso. E aí ele tem um gráfico também nesse estudo muito legal, que ele mostra, ele faz uma divisão que ele bota para a esquerda as atividades estruturadas, o que a gente chama de exercício, e para a direita as atividades não estruturadas. Todas elas fazem parte da atividade física. E elas são importantes para a saúde, para a longevidade, para a qualidade de vida, para esse termo que agora é o mais utilizado, que é o health span. Porque não é só o life span, não é só a longevidade. É o health span porque é o quanto que você consegue manter de saúde ao longo do tempo. Isso, exatamente. E aí ele mostra que para essa nova categoria de atividade que eles estão trazendo, você tem pouquíssima evidência. Então esse trabalho já... É muito difícil de ser quantificado. Nossa Senhora. E vai misturar com exercício e tudo. No final a gente sabe que a mistura de tudo é muito importante. E aí nesse trabalho, só para tentar dar um aparato didático para seguir, porque eles não dão ponto sem nó, fizeram o trabalho, fizeram a proposta de 2021 e esse ano publicaram um trabalho já fazendo o primeiro estudo observacional. Esse ano 2023 ou 2022? Ano passado. Ano passado. Eu ainda tô em... ainda tá 2022, normal. Eu ainda tô em 2022. Eu demoro a passar. Eu tenho esse problema. Mas eu aprendo. E aí, ano passado. Então, vamos lá. O que eles trazem nesse trabalho? Primeira coisa, definir o que é esse VILPA, V-I-L-P-A, do inglês. E eles definem, como eu já falei, até 5 minutos, maior que 14, ou igual a 14, maior ou igual a 14 na escala de percepção de esforço, CR 620, e até 5 minutos, um ataque de até 5 minutos. Então eles definem lá. O segundo ponto que eles falam de desenvolvimento de um instrumento que faça uma boa medida. E aí, já no trabalho de agora, eles usam um acelerômetro de punho, que é usado no punho dominante, ou seja, eles deram uma validada no instrumento. Eu até anotei o nome aqui, mas eu acho que isso não é necessário, não é nosso objetivo, né? Mas eles fizeram uma validada para poder usar o instrumento e usar o instrumento no trabalho. Esse é o segundo ponto. Então, definir, ver como é que faz a medida e ter os ensaios clínicos e os estudos observacionais. Fizeram já o estudo observacional. E o que eles viram nesse estudo observacional? A gente estava até olhando aqui, no observacional está saindo com uma dificuldade na palavra. A gente estava até olhando aqui a tabelinha antes de entrar. Morte por todas as causas, morte por doença cardiovascular e mortalidade, morte por câncer. Quanto maior a quantidade de bouts, menor o percentual de pessoas morrendo para cada 1000 habitantes. Ou seja, eles já tem uma medida do VILPA. E aí esses bouts de até 2 minutos. 1 a 2 bouts, 3 a 4 e 3 a 4 e maior do que 4. Essas são as medidas que eles viram, acho que é isso.
e o quanto isso foi reduzindo. Então, quanto mais vezes ao longo do dia você faz uma atividade não sistematizada, de intensidade vigorosa, menor o seu risco de morrer por todas as causas, de morrer de doença cardíaca e de desenvolver câncer e morrer de câncer. E aí, a gente, na hora que a gente estava olhando esse negócio, você me veio com o que você gosta muito, com uma hipótese, já para misturar isso tudo, e eu queria que você falasse isso agora. Não, é porque isso eu já venho carregando há algum tempo, né? A questão toda é a seguinte, o volume manda, né? Esse trabalho é bem claro em relação a isso, porque quanto maior o número de bouts, ou seja, quanto mais volume de bouts, menor é a mortalidade. Então, beleza. Começa da seguinte premissa. Fazer alguma coisa é sempre melhor que nada. Vide exercise snacks. Né? Menos de 1 minuto, algumas vezes por dia, vai gerar benefícios relacionados à saúde. Quanto mais volume, maior vai ser a resposta em relação à diminuição da mortalidade por todas as causas. Né? E isso é algo que a literatura já vem postulando há algum tempo, mas é muito difícil a gente bater o martelo, cravar, por isso que a gente ainda chama de hipótese. Né? Porque o pessoal fala ainda daquela curva J invertido, porque chega um determinado momento em que o volume começa a ser... você começa a ter um leve aumento na mortalidade, mas não significa que ele é maior do que você está 100% sedentário. Né? Então, você tem o que seria um momento em que você tem um efeito deletério em relação ao volume, né? Nessa curva de J invertido. Mas, sendo humanamente possível o movimento, sendo humanamente possível sustentar aquele padrão de movimento, quanto mais, melhor para a redução da mortalidade. E a fisiologia explica um pouco isso. Né? Por exemplo, tem trabalhos que mostram que quanto maior o volume de exercício aeróbio, menor vai ser a possibilidade de você desenvolver dislipidemia. Por quê? Porque você vai ter maior quantidade de HDL. Né? Os idosos, os mais jovens até conseguem reduzir LDL com volume aeróbio, mas os idosos não. Acima de 60 anos, você não tem uma resposta de redução de LDL independente do volume de exercício aeróbio, mas o idoso consegue ter um aumento da resposta do HDL. E a gente sabe que quanto maior o HDL, esse mecanismo é um mecanismo protetor contra dislipidemia e acaba sendo um mecanismo protetor contra doenças cardiovasculares. Né? Então isso protege contra a doença cardiovascular, assim, numa última forma. E voltando para a obesidade, quanto maior o volume, maior vai ser o gasto calórico. E a gente sabe que o gasto calórico, de uma forma geral, é importante para gerar déficit calórico. E o déficit calórico, de uma forma geral, é importante para o emagrecimento. O grande problema é que quando a pessoa começa a ficar treinada, ela fica mais eficiente, gasta menos energia. A longo prazo a gente já viu, e a gente já falou sobre isso em outro episódio, que a taxa de metabolismo de repouso tende a diminuir, diferente do que os estudos de curto prazo mostram, que ela aumenta com musculação, por exemplo, mas a longo prazo, principalmente se a pessoa... E a gente já falou também lá, quando a pessoa perde peso, você tem uma taxa de metabolismo que está associada à massa corporal. Se ela perde massa corporal, ela vai diminuir a taxa de metabolismo de repouso. Então, por isso que é complicado, e acho que isso tem uma confusão, Cauê. Não, a confusão se dá pelo seguinte, e aí falando de emagrecimento, quando a gente parte do ponto em que você tem ali o momento de início do emagrecimento, você começa a perder peso, tá? Você começa a perder peso e aí você tende a ter um decréscimo que vai ficando plano, ele vai se perdendo, esse decréscimo ele vai diminuindo ao longo do tempo. E aí, quando você tem esse decréscimo diminuindo ao longo do tempo, você vai começando a chegar no platô, que a gente, né, o famoso platô do emagrecimento. Né? O que está acontecendo aqui? A sua ingesta, a sua ingestão calórica, ela está muito pareada
com a sua necessidade energética, né? E tudo isso, né, essa queda, ela tende a gerar confusão. Por quê? Porque nesse momento precisa ser repensada a estratégia. Ou você adiciona mais exercício, ou você retira o exercício e diminui ainda mais a ingestão calórica. Você precisa repensar aqui. E quando a gente trata obesos mórbidos, por exemplo, essa queda ela tende a ser muito agressiva nos 3, 4 primeiros meses, mas elas tendem a diminuir, tendem a ficar ali no platô a partir do 6º mês de emagrecimento. E isso, para muita gente, é o terror. É o terror por quê? Porque a pessoa acaba não encontrando estratégia para aquilo. Só que, nesse momento, o déficit calórico ainda é importante. Mas mais importante do que o déficit calórico é entender a partir daí o que precisa ser feito. Entende? Tô anotando pra gente não se perder no que a gente tá Perfeito, falando. Perfeito. Então, talvez adicionar momentos de intensidade vigorosa no estilo de vida pode ser uma estratégia interessante, né? E isso é utilizado em programas de emagrecimento no mundo todo. Eu tenho visto muito, falei antes da gente começar, muito. Peraí, Cauê, peraí. Eu não posso te liberar. Não acaba nunca. Primeiro eu quero tirar uma dúvida. Porque Tira. Como eu vim mais organizado hoje, na hora que você começou a falar, desculpa pessoal, porque eu posso ouvir depois o episódio, mas para ficar na discussão aqui, eu não me perder contigo. Eu queria que você repetisse a relação da curva em J, o J invertido. Que é aquela relação que tem muito nos trabalhos do James O'Keefe e do Carl Levy. E na hora que eu estava olhando aqui, você falou e eu não peguei. Qual foi a associação que você fez? Você pode repetir só isso para mim? Depois eu quero voltar um ponto antes de você seguir, que você vai contar aquela historinha que a gente tá falando off. Em relação ao volume, né, que você está falando, né? Você tem o cara que é 100% sedentário, ele tem um risco muito maior. É um J invertido. Né? E aí você tende a descer, né? O risco, ele tende a descer conforme você aumenta o volume. Qual foi sua conclusão? A explicação eu já sei, porque eu cansei de ler lá o O'Keefe, o Carl Levy. E aí já estamos nós aqui começando a cair na porrada. Porque eu quero voltar para alguns pontos de explicação que eu acho que vão ser importantes para a galera que está ouvindo aí. A ideia de você ter ali, tem um momento em que você tem um volume que é prejudicial. Ele começa a diminuir. Eu perdi a tua visão sobre isso. Agora tu quer que eu lembre? Porra, a hipótese não é sua? Não, a questão toda é assim. A hipótese... vou partir desde o início, então. Tá? Minha hipótese é... dentro do humanamente possível... Resume. Então, eu tô fazendo isso agora. Dentro do humanamente possível, do humanamente tolerável em relação ao volume, né? Quanto maior o volume, menor a probabilidade da pessoa morrer por todas as causas, porque você diminui a mortalidade por todas as causas. Depois disso eu comecei a falar sobre a questão da resposta do HDL em relação ao volume extremamente aeróbio, né? E isso mas a sua visão hoje, então eu vou fazer a pergunta, já que eu tenho certeza que a galera que está ouvindo até aqui, eu dei mole, podia ter feito isso já. A sua visão, essa curva em J invertida, ela faz sentido? De uma certa forma, sim. É polêmico, né? De uma certa forma, sim. Por quê? Porque aí você precisa retomar a discussão dentro da fisiologia. Porque quanto maior, assim, em volumes muito extremos, você tem uma produção de radicais livres enorme, e aí o estresse oxidativo é absurdo. Você tende a ter efeitos deletérios no próprio músculo cardíaco. Infecção das vias aéreas superiores. Exatamente. É exatamente isso. Sistema imune, sistema cardiorrespiratório, o sistema como um todo começa a ficar sobrecarregado. E aí a gente tem efeitos deletérios do exercício ao invés de ter efeitos benéficos do exercício. Faz sentido a curva em J. Faz totalmente sentido. Só que uma coisa precisa ser falada aqui. Ela é individual. Essa curva em J ela é individual. Porque a gente vê lá aqueles estudos epidemiológicos, bonitos pra cacete, beleza. Não tome aquilo como referência. Por quê? Aquilo ali é um estudo epidemiológico. Aquilo ali é para
muita gente. Para olhar a população. Exatamente, para olhar a população. Nós temos pessoas que são praticamente sobre-humanas. Conseguem correr 80 km, 100 km em 2, 3 dias. E conseguem se recuperar super bem. Um maratonista que corre 42 km em 2 horas e 1 minuto, né, o Kipchoge, que é o recordista mundial, esse cara no dia seguinte ele tá correndo 10 km, soltando. Sim. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado, né, em olhar aquilo. Aquilo ali é individual. Mas sim, eu concordo com aquela curva em J, porque entendendo de fisiologia, eu sei que quando chega naqueles pontos extremos, Mas a curva em J é uma curva epidemiológica. E a epidemiologia, ela é para olhar a população como um todo. Exatamente. E na biologia, vou resumir muito uma coisa que eu aprendi há pouco tempo com o Pablo Santurbano, cara. Ele aprendeu num grupo de médico, olha que maneiro quando você vai atravessando. E ele trouxe pra gente no encontro que a gente fez com ele. Se você olhar do ponto de vista biológico, que tem que... aquela espécie tem que ser perpetuada. Então, quando você estuda epidemiologia, eu estou com medo de não resumir bem, mas vou tentar. O importante é a média. Porque na média, porque quem sai para cá ou sai para lá, para a evolução, para a perpetuação da espécie, não importa. Aquilo ali, na média, é o que está fit. Então, o estudo epidemiológico ele é muito importante. É diferente da gente que vai lidar com um indivíduo só no dia a dia, numa aula de personal, por exemplo. Então, tomar muito cuidado também para não... o estudo epidemiológico não serve para nada porque é média, tem desvio padrão, não sei o que, não sei... Não, assim, para a população como um todo, é ótimo. Né? Estudos de vacina, por exemplo. Tem a vacina tal que... Não estou falando de Covid, que falar disso é loucura. Mistura um monte de merda, uma cagada geral. Falando de vacina como um todo, se pegar H1N1, pegar poliomielite, tem uma pessoa que tomou e deu ruim. Não tem? Vai ter. 0, não sei o quê. Qualquer remédio que você pega na bula, tem chance disso, tem chance disso. É 1 em 10 mil, 1 em 100 mil, tem chance. Mas na média, cara, aquilo ali para a população, aquilo vai salvar a população. Isso aqui é importante. Então, beleza. Vamos cortar aqui, vamos voltar. Que eu acho que vale uma explicação didática, só para ver se ficou tranquilo. A gente está falando de exercise snacks, então a gente está falando de pílulas de alta intensidade de exercício. Sistematizado. Então, de exercício. Quando eu falo exercício, estou partindo do pressuposto que todo mundo entende que é o sistematizado. E aí tem uma outra categoria de alta intensidade, que é livre, que é da atividade física da vida diária. Atividade física do estilo de vida da pessoa, que não está sistematizada. Então a gente aproveitou o tema e trouxe. O Exercise Snacks são séries de até 1 minuto. E no VILPA, no Lifestyle Vigorous Intensity, são até 5 minutos. E não é tão intenso quanto no Exercise Snacks, se você olhar. Porque aí, no Exercise Snacks, tem um trabalho de 2017 que eu acho que é muito importante trazer, porque a gente começa aí a fazer o link para o nosso próximo assunto, que é a quebra do comportamento sedentário, porque esses assuntos eles se misturam demais. É até difícil você efetivamente separar. Porque na quebra do comportamento sedentário cabem as atividades mais leves. Ali está mais embutido tudo. Eu diria para você que didaticamente, Cauê, o exercise snack, um snackzinho, ele cabe ali no âmbito da quebra do comportamento sedentário como tema de estudo, falando. Ok? E aí, esse trabalho de 2017, tem sempre lá o Martins de Bala, nesses trabalhos impressionantes. Eles olham na escada, baltes de 20 segundos. E são 3 séries, então 3 baltes, 3 séries, de 20 segundos, na maior velocidade que a pessoa conseguir subir. Acho que dá 4 lances, 3 lances de escada, não lembro exatamente. Essa parte eu não anotei, porque eu anotei só o guia para o que tinha que falar. Então são 20 segundos subindo a maior quantidade de degrau que o sujeito consegue, com descanso de 2 minutos na escada. E o outro treinando durante 6 semanas. E o outro grupo
faz os mesmos 20 segundos, as mesmas 3 séries, são 3 vezes por semana, com intervalo de 1 a 4 horas. Então, só, o cara pode fazer 20 segundos, 8 horas da manhã, como exemplo aqui. 20 segundos, meio-dia. 20 segundos, 4 horas da tarde. Ou o cara escolhe um horário do dia. E faz os 3. E faz as 3 séries. Faz as 3 séries de 20 segundos, descansando 2 minutos. O resultado cardiorrespiratório, ou seja, o VO2 de pico, foi semelhante. O que os dois grupos não melhoraram? Cardiometabolicamente. Sensibilidade à insulina, glicemia em jejum, isso não melhorou. Mas por quê? Porque aí você precisa ter isso. Os outros trabalhos para você conseguir entender. Os outros trabalhos que mostraram melhora cardiometabólica incluíam o quê? Maior número de balls. Isso. Aí a história que você falou do volume, aí entra no assunto da quebra do comportamento sedentário. Então a gente começa a fechar aqui esse assunto do Exercise Snacks aqui. Então você tem, né, pequenas pílulas de até 1 minuto, que elas podem ser uma sessão de treinamento de 6 minutos, de 8 minutos, de 10 minutos, dependendo. Você pode fazer 4 séries de 30 segundos com 4 minutos de intervalo, que é baseado naquele trabalho de sítio do Martin Shibala de 2006, que é com bike, que ele começa com 4, se não me engano, ou com 2, não lembro agora, e evolui até 7. Ele faz uma progressão em 2 semanas e observa a melhora nos sujeitos. Enfim, você pode ter 20 segundos, 30. Você faz uma sessão de treino que vai durar ali de 6 a 20 minutos, com tiros muito fortes, ou você pega essa sessão e separa ao longo do dia. E eu quis trazer esse da escada, porque eu falei no episódio anterior, porque é legal, porque é a vida real. Eu mesmo, eu faço muito essas sessões, Cauê, porque às vezes eu só tenho 10 minutos, cara, para treinar. E aí, eu dou muita aula online, você sabe disso. Eu pego ali meus 10 minutinhos e desço, que eu moro no 4º andar, desço os 4 lances, programo o meu telefone e 20 segundos subindo, desço devagarinho, dou uma caminhadinha lá embaixo até completar 2 e subo. E é um treino, treino punk, se você fizer realmente a subida. E aí você vê como é que você vê a melhora do condicionamento. Não precisa fazer um teste de VO2. Precisa ver que quando eu comecei a fazer isso, era cravado com 20 segundos, eu ainda estavam faltando ali 2, 3 degraus. Agora com 20 segundos eu já cheguei lá em cima e seria bom até que tivesse mais 2 ou 3 degraus. Então, só que isso eu tô falando que eu tenho nos meus 6 minutos. Mas eu também posso, cara, só tenho 1 minuto. Vou lá, subo igual um maluco, trabalho, deu mais uma brecha, vou lá, vai funcionar também. Do ponto de vista do condicionamento cardiorrespiratório, que é muito importante, a gente falou no episódio anterior. Eu tenho feito a outra estratégia. Né? Quando eu vou pra academia, dou uma treinada, mas quando eu tô em casa, tô fazendo alguma coisa, eu tô simplesmente coçando, porque eu tô de férias. Então, enfim, paro um pouco, levanto, pego a minha cordinha e vou pular. Excelente, um outro exemplo. Pulo corda, 100 vezes ali, pá, sento, deixa passar, assisto uma coisa, daqui a pouco eu levanto de novo, pego minha cordinha, mais 100. Excelente. E aí, assim, a gente percebe essa resposta no VO2, por quê? Porque 100 pulos pra mim hoje é tranquilo. Eu consigo fazer direto sem... Se tiver um monitor de frequência cardíaca, vai perceber que para a mesma intensidade de frequência cardíaca vai exatamente. E são medidas que eles fazem também e que eles comparam. E aí, aí a gente começa realmente a entrar na história do comportamento sedentário. Antes de seguir para lá, a gente vai ter que fechar com o trabalho do Mark Hamilton que você vai falar, da panturrilha. Ah, sim. Ficou. Mas você quer contar uma história? Então só vou falar só mais uma coisa também didática, porque a gente começou no negócio do déficit energético para emagrecer, que resumindo tudo que você falou, de uma maneira bem mais simples mesmo, talvez até um pouco simplória, eu acho que ao longo do tempo, a ciência veio verificando que se você fizer os cálculos matemáticos para o déficit calórico, o que você vai encontrar no cálculo não é o que se reproduz
no ser humano efetivamente. Isso é um ponto importante, um exemplo que eu gosto de dar. Tem até lá no meu destaque no Instagram o trabalho do James Lund, o trabalho de 2020, que ele cita um trabalho de 2018 do Bassolo, que eu fui lá e li o trabalho. Isso tem diferença entre indivíduos de até 500 calorias de excreção de energia nas fezes, comendo a mesma coisa. Então, só aí o cálculo já foi para o espaço. O cara come a mesma coisa, um absorve, sei lá, vou dar um outro número aqui, 300 calorias, e o outro absorve 50 calorias. O que absorve 50 calorias não vai engordar, e o que absorve 300 vai engordar. Então, a diferença entre entender que não adianta você ficar calculando caloria e saber que, pelo que a gente entende até hoje, uma pessoa que está emagrecendo, é diferente de você provocou, ela está em déficit energético. É muito difícil, pelo que eu vi até hoje, né? Existem até algumas hipóteses que algumas pessoas que contestam isso com argumentos até razoáveis, mas o que a gente olha até hoje, dificilmente uma pessoa que está emagrecendo não está em déficit e uma pessoa que está engordando não está em superávit. E eu acho que essa é a confusão que fizeram, que é você falar assim, não é só você comer menos. Não é só você comer menos. Exatamente. Sim, mas se você comer menos, você vai emagrecer. Exatamente. Até um certo ponto você vai emagrecer. Isso, e vai ter um monte de defesa. Mas para você emagrecer, você vai precisar ter uma estratégia que gere o déficit energético. E eu acho que essa é a confusão. Não sei se eu fui claro. Não, foi claro. E esses eram os 2 pontos que eu tinha anotado aqui para você seguir no teu... Não, você fez o link perfeito, por quê? Porque eu ia, no exemplo que eu queria passar, eu junto as duas coisas. Porque eu até falei no último episódio sobre aquela série, e assim, para quem quer trabalhar, eu aconselho, quem quer trabalhar com pessoas com obesidade, eu sugiro que vejam aquela série Quilos Mortais, porque ela te passa muita coisa. Primeira coisa, faz parte do processo de emagrecimento a pessoa sair da cadeira. Na série, ele lida com pessoas acima de 270 quilos. Então é muito difícil a pessoa sair da cadeira. Mas para um obeso de 100 quilos, de 110 quilos, que ainda é fácil, ele tem mobilidade, ele pode sair da cadeira e fazer um snack de 1 minuto. Ele pode ir no mercado e voltar com a compra no braço. Entendeu? Seria o Vilpa. Né? Legal, então, mas isso precisa ser incentivado. Esse cara, ele não vai ter o drive de fazer o exercício. Isso precisa ser incentivado. Isso precisa estar dentro de um programa de emagrecimento. Que é o que até a mudança de estilo de vida precisa também ser até ensinado. Exatamente. E esse cara, né, o cara que guia esse processo, que é tem um programa de emagrecimento, ele precisa que esses caras emagreçam para diminuir o risco de uma cirurgia bariátrica. Porque o objetivo da série é esse. O cara vai lá e quer fazer uma cirurgia bariátrica porque ele quer emagrecer. Só que ele tem 280 quilos, então não tem como ele fazer a cirurgia naquele momento. Ele precisa emagrecer 40 quilos. E aí ele começa, primeiro, com uma dieta de 1.200 calorias rica em proteína. Né? Assim, o cara às vezes tem uma taxa metabólica basal de 4.000 calorias e ele começa a comer uma dieta de 1.200 calorias. E aí, o que ele fala? Olha só, você vai ter que fazer exercício. Então, o que você vai fazer? Faça o máximo que você puder durante o dia, sozinho. Faça a sua própria comida, levante e lave sua própria roupa. Vilpa. Para esse cara é um Para esse cara exatamente, porque ele se sente cansado só de andar até o portão. Às vezes tomar banho para esse cara é um Vilpa. Entende? Então assim, trazendo para um universo um pouco mais realista do que a gente trabalha em relação à obesidade, fazer o cara ir fazer as próprias compras, fazer a própria comida ao invés de pedir no iFood. iFood patrocina a gente aí. Já que eu falei a marca de vocês. Pedir fazer as coisas, ter o domínio da própria vida e fazer suas próprias coisas, já pode significar mais Vilpa
E sistematizar os snacks ali pode ser uma estratégia, uma alternativa potente para esse cara começar a mudar o estilo de vida dele. E aí a gente começa a entender como essas estratégias fazem parte da quebra do comportamento sedentário, que é o tema do nosso próximo episódio. Quanto é importante o cara estar ativo ao longo do dia. Exatamente. Então, pra gente terminar, Cauê, acho que vale você... Porque na nossa conversa, eu acho que a gente fica falando falta o artigo, mas falta o insight do Mark Hamilton. Exatamente. Que é, embora eu ache ainda, ou criando o suspense que o Cauê vai falar, tá, galera? Eu acho ainda não muito aplicável do ponto de vista prático no dia a dia. Acho muito difícil a pessoa ficar fazendo aquilo 2 horas, 3 horas, 4 horas. Mas você naquele dia você discutiu comigo em off, que talvez pudesse encaixar no Exercise Snacks do outro ponto de vista. Eu falei para você que se encaixava mais na atividade física leve, neste caso sistematizada. Você trazer uma coisa que deveria acontecer numa caminhada longa para uma coisa mais sistematizada, porque ele bota os caras para fazer sistematicamente. Fala aí. Então, o artigo é o seguinte, ele chama de... como é que é, meu Deus? Push-up de flexão, né? Como se você tivesse uma flexão de braço, só que é uma flexão de panturrilha, né? Você vai fazer esse movimento com o pé, só que ele manda você fazer isso 420 vezes, né? Ao longo de 4 horas, se eu não me engano. São 2 braços, tem um que são 4, outros são 3 horas. Exatamente. E ele mostra, nesse trabalho, uma resposta na elevação do VO2 absurda. Uma resposta em relação à diminuição da resistência à insulina absurda. Triacilglicerol. É como se o cara tivesse feito treino aeróbio por 6 semanas. Entendeu? É a mesma resposta. Então, assim, o espanto, acho que toda a comunidade que trabalha com o movimento ficou espantado, é que como pode o cara fazer só trabalhinho ali de flexão plantar, por 3 horas, 4 horas que seja, mas é só flexão plantar. A massa muscular é muito pequena. Então, como a gente imagina isso? A massa muscular realmente é muito pequena, mas é um momento de contração e relaxamento o tempo todo. Então, isso libera, e o efeito sistêmico disso que é o mais interessante. Porque a gente pensa no músculo só nele local, né? A galera está muito acostumada a pensar em hipertrofia. Aí, a sinalização local do músculo para aumento de massa muscular, não depende de hormônio. Só que o músculo é um órgão endócrino. A galera não pensa nisso. O músculo é um órgão endócrino. Músculo quando ele contrai, ele secreta IL-6, ele secreta erisina. Então, assim, se a gente só for pensar na erisina, no potencial da erisina para termogênese, para diminuição do depósito de gordura, né, com uma adipocina do bem, agora, não, no músculo ela é miocina, desculpa. Uma miocina, entendeu? Que vai exercer um papel fundamental em vários aspectos metabólicos, neurológicos, enfim. Né? A lista é longa. Né? E L6 vai cuidar da regulação da glicose lá no tecido hepático. Entende? Então, assim, tudo isso pra gente é muito benéfico. A massa muscular é pequena, mas o tempo de contração é muito grande. Isso eleva a secreção das miocinas. E isso tem efeito sistêmico poderoso. Essa é a fisiologia por trás. Né? Então, pensando nele, eu acho que ele fica no... Você pode explicar como é que você faz snack? Na minha visão, poderia se você fizesse com mais frequência. Por exemplo, você fizesse 1 minuto a cada hora do dia. Seria um estudo interessante. Mas eu acho que ele está um pouco mais entre o Exercise Snacks e o Vilpa. Eu acho que ele é o LTPA, que é o Light. Ou pode ser o LTPA. O Light
Desculpa. É LIPA, né? É, Light, L-I-P-A. Light Intensity Physical Activity. Do Lifestyle. Tá, dentro do Lifestyle. É o LIPA, que é a atividade diária, porque o cara fica ali, não tem sobrecarga. Não tem Por sobrecarga, isso ele consegue exatamente. ficar um monte de tempo fazendo um monte de repetição. Um músculo que ele fala que é 1% do peso total. Peso muscular total, não lembro se é do peso muscular total. Porque você está sentado, a maior atividade, o gastrocnêmio ele trabalha, mas a maior atividade é do sóleo. Porque o joelho está fletido, o gastrocnêmio está em... Esse é o argumento dele. Parece que ele faz alguma coisa de atividade eletromiográfica. Mas eu não fiquei preocupado. É que assim, eu realmente não me preocupei com esse detalhe. A gente poderia até entrar. Mas o que para mim o importante, quando eu olhei esse estudo, e eu não li ele com profundidade, porque eu deixei para você ler, e eu acho que a gente precisa voltar nele para ler com profundidade, eu pelo menos preciso, mas o que me chamou a atenção, porque é que a resposta cardiometabólica foi muito interessante, maravilhosa, e faz muito sentido quando você olha todos os trabalhos anteriores, os trabalhos do Mark Hamilton e o que ele vem apresentando, porque você tem muito tempo de contração leve, gerando, aí ele usa muito o mecanismo da LPL para poder mexer com o metabolismo lipídico e diminuir a concentração de triacilglicerol. Então, aí que tá, é por isso que eu tô falando que o efeito das miocinas, nesse caso, é muito interessante. O efeito sistêmico é muito interessante. Porque se a gente pega a irisina com miocina, e eu tô só levantando uma hipótese, ele não dosou irisina para afirmar que aumentou a quantidade de irisina, mas é uma hipótese muito palpável dentro daquilo que a gente já conhece, né? A irisina, ela estimula a biogênese mitocondrial. E quando a gente está falando de biogênese mitocondrial, a gente está falando basicamente em melhora do VO2, está falando em melhora da beta-oxidação, do uso da gordura como substrato energético. Então, a LPL ela vai ter uma melhora dessa, muito, na minha visão, muito em consequência das melhoras metabólicas a nível intramuscular. Por quê? Porque você gerou uma sinalização por uma miocina, né, ou por várias miocinas que foram produzidas naquele exercício e que geraram aquele efeito sistêmico. Aí os loucos que vão falar assim, mas não existe efeito sistêmico em relação ao exercício, então miocina serve para quê? Né? Tem uma revisão extensa que foi publicada, se não me engano, em 2021, falando sobre miocinas. Se quiser, eu posso deixar até o link para vocês aí no... Não promete que depois tu esquece, pô. Não, eu tenho aqui no meu telefone. Eu posso te mandar, porque eu sei que você não manda. Eu sei que você não esquece. Então eu mando para você, você coloca lá. Aí se não colocar, você vai colocar na minha conta. Obviamente, porque eu te mandei. Se você me mandar... Mas eu não quero entrar nessa seara bioquímica. Eu entendi. Assim, eu só queria... Eu tô sempre... Eu acho legal. Tem que estudar. Tem que ler, eu leio, eu adoro lá o mecanismo da LPL, olhar a relação com HSPG, GPI, HBP1, cara, maneiro, como é que ela vai pro lume, beleza, isso aí a gente pode, mas eu acho que não é o assunto pra cá. Sim, eu só tô ilustrando pra você galera. Não segura, você não aguenta, tá, mas no final, a contração de baixíssima intensidade de um músculo que corresponde a 1% da massa total, pouca massa muscular envolvida, gerando um efeito, como você gosta de falar, sistêmico absurdo, de diminuição do triacilglicerol, melhora do HDL, várias respostas cardiometabólicas, melhora do condicionamento cardiorrespiratório. Diminuição da resistência à insulina. Olha aí, assim... loucura. Fantástico. E aí, eu só quero voltar porque eu fiquei um pouco ansioso, que esse negócio da escada, ele me chama a atenção, porque hoje mesmo eu estava fazendo uma prescrição na escada para um aluno meu, que não vai ter uma esteira dentro de casa, que não vai botar uma bike dentro de casa. Mas tem a escada no prédio. Então eu fico ansioso. O trabalho da Mary Ellison, ela só viu o 3 de 20 por 2 minutos. E aí,
nesse trabalho, quem está lá é o Dybala, que agora ele se alterna com Jonathan Little, que é um cara que tem hora que é ele que é o orientador, tem hora que ele é o primeiro autor, o Dybala é o orientador, eles estão mais... Aí já tem trabalho os dois separados, ele com um grupo, o Dybala com outro. E aí, em 2017, ela faz esse 3 de 20 lá com o Dybala. Em 2019, ele pega esse formato de 3 de 20, em vez de fazer 3 de 20 por 2, faz 3 de 20 por 1 com bike. E aí, um grupo faz a sessão de exercício e o outro grupo faz o exercise next. Mas é na bike, não é na escada. Aqui eu estou extrapolando, porque quando você olha, as respostas agudas, elas são semelhantes. Na bike, tanto na bike quanto na escada. Tanto na bike quanto no burpee. Tem trabalho também, o trabalho do Journal of Training Conditioning Research de 2014, comparando o burpee com a bike e vendo a mesma resposta aguda. Aí você pode dar uma extrapolada. Aí quando você vê que, pô, legal, o cara na escada, ele ganhou. Se eu sair da bike e vou para a escada, eu tô inferindo, é uma inferência minha, que ele vai ganhar quando eu comparo com o exercise next. Porque eu já sei que na escada a resposta do estudo da bike foi igual à resposta do estudo da escada na sessão de exercício. Mas no estudo da bike tem um exercise is next. E é 1 minuto. O volume da bike é maior. Não, é 20 segundos? Igual. É 20 você falava 1 minuto. Não, então... na escada é 3 de 20 por 2. Na bike 3 de 20 por 3. Por 3. A diferença é só o tempo de intervalo que Entendi. ele aumenta um pouquinho. Não lembro por que ele aumenta um pouquinho, mas ele bota 3 minutos. E ele separa. Ele faz a sessão e separa em 3 séries ao longo do dia com intervalo de... Os caras podem fazer um intervalo de 1 a 4 horas. Então você pode fazer 8 da manhã, 9 da manhã, depois 1 hora da tarde. Pode fazer 8 da manhã, desse exemplo aqui, meio-dia. Só tem uma coisa interessante. Uma análise que eles fizeram da possibilidade, meio que do enjoyable, de você gostar e ter maior chance de aderir, a sessão que é feita direto mostrou as pessoas tiveram maior tendência a aderir quando eram 3 séries de 20 segundos com 3 minutos. É mais difícil, de fato é. Aí você pensa do ponto de vista prático. Você faz 20 segundos aqui agora, vai no seu dia a dia, a chance de você deixar morrer e não fazer mais 3, mais 4, mais 5 é grande. E a gente sabe da importância, mesmo que não seja o exercise is next. Porque você fez 20 segundos agora, ou você fez a sessão de 3 de 20, mas você deu uma caminhada depois, você passeou com o cachorro, você brincou com a criança, você lavou a louça, aí você vai para o LIPA, para o VILPA, e no final aquela frase do Kenneth Powell que eu adoro, que é: não existe um único exercício capaz, não existe um único exercício no sentido de, não existe um exercício mágico, um formato mágico, um método mágico, que só ele vai gerar todos os benefícios que você pode ter quando você faz tudo que o seu corpo está preparado, o ser humano, um bicho genérico. Ou seja, generalista. Cada movimento conta. Cada movimento conta. Acho que a gente matou esse episódio, né, Cláudio? Sim. A gente pode seguir pro próximo. Episódio. E aí, a gente vai abrir o próximo episódio falando do trabalho do ano passado. Que tem o Edward Coyle, que é o cara que vem liderando o trabalho não de quebra do comportamento sedentário, mas da importância da atividade física leve para não ter o que ele chama de resistência ao exercício físico. Então, no próximo episódio, resistência ao exercício físico e quebra do comportamento sedentário, essas duas coisas se misturam muito. Aguardamos vocês lá. Qual é o recado que tem que dar? Galera, curta o canal, compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos, se inscreva, não deixe de se inscrever, se você não está inscrito, se inscreve aqui embaixo, é só apertar o botão vermelhinho aqui embaixo e nos acompanhe, mantenha aí o acompanhamento, que, galera, essa temporada 4 vai estar sensacional. Já está, né? É isso, Cauê. É Valeu, isso. Valeu, galera.